Gostaria de suscitar a vossa curiosidade e interesse nos desenvolvimentos do sistema de sexo e género português e suas ordens e regimes de género, usando como perspectiva esse aspecto escondido do discurso sobre o meu país, a saber, a homossexualidade. O casamento entre pessoas do mesmo sexo é aqui usado como um ponto focal, a chave, a dobradiça, que nos permite ver as dinâmicas e os obstáculos nessa sociedade e cultura tão levianamente definida pelos donos mundiais do saber como católica, mediterrânica, do sul, machista, homofóbica, da honra e da vergonha, menos desenvolvida, conservadora, hipócrita, atrasada. Ou, como a recente crise financeira comprova, nas manifestações de explicações racistas internacionais, preguiçosa, corrupta, irresponsável, infantil. Creio, aliás, que um público brasileiro sabe bem do que fala, consegue empatizar com isso e projetá-lo em si mesmo. Em suma, eu acredito que um processo similar ao que ocorreu em Espanha está a acontecer em Portugal, em que os desejos e ansiedade em torno do casamento entre pessoas do mesmo sexo, esse símbolo da igualdade que mexe drasticamente com as percepções da diferença e da desigualdade de género, revela as transformações da paisagem sexual e de género que têm ocorrido nas últimas décadas e que justamente desafiam o sentido e a pertinência da etiqueta católica. Vou concentrar-me a uma narrativa de eventos na esfera política, eventos que tiveram a qualidade de dramas políticos e sociais que condensam e iluminam os termos do debate coletivo. Aí um pouco de história, e depois eu vou ser menos chato. A Revolução de 74, de 1974, e a Constituição Democrática de 1976 preocuparam-se, sobretudo, com a superação das estruturas e hábitos totalitários de uma ditadura que durou 48 anos. A principal preocupação era com as liberdades cívicas, mas a luta ideológica entre várias denominações marxistas, lutando entre si, trotskistas, maoístas, stalinistas, etc., por um lado, e os setores conservadores que haviam beneficiado da ditadura e do colonialismo, tomou a dianteira nas paixões políticas. A paixão política em Portugal nos anos 70 e 80 era uma paixão ideológica esquerda-direita. Pouco espaço foi deixado para o que hoje chamaríamos a política da vida, ou a política sexual, ou a cidadania sexual. Todavia, a total igualdade em termos de género foi alcançada, a igualdade legal, claro, nomeadamente na legalização do divórcio e na abolição de leis patriarcais. Mas a homossexualidade só foi descriminalizada em 1982. Aliás, em Espanha é praticamente o mesmo. Ou seja, quase 10 anos após a Revolução. As paixões políticas centravam-se esmagadoramente na política de classe. Talvez também esteja aqui a explicação para o atraso no surgimento de outros tipos de movimentos sociais, como o feminista ou o ecologista, para não falar do movimento antirracista, que, de qualquer modo, só surgiu depois do surto migratório para Portugal nos anos 90. E, claro, o movimento LGBT, que só ganhou expressão real a partir de meados da década de 90. Ou seja, eu estou-vos falando de um processo muito recente e muito acelerado. A natureza efervescente do período revolucionário de 70 e 80 daria lugar à normalização, como ficou conhecido. Entrada na União Europeia, nos finais da década de 80, mobilidade social ascendente, desenvolvimento económico, cultura do consumo, completando assim um ciclo que vinha já dos anos 60, um ciclo lento de desruralização, urbanização, emergência da classe média como grupo social predominante, que vinha paulatinamente acontecendo já há algumas décadas. Pode-se mesmo especular que se tenha dado uma transição súbita de estruturas de ancião regime e antigo regime para o capitalismo globalizado pós-moderno, sem a transição típica da Europa do Norte no período pós-Segunda Guerra Mundial, 50-60. A instituição política reorganizou-se em Portugal em torno de diferenças subtis entre dois blocos de governação, o PSD e o PS. O PS equivalente ao PT,
mais conservador, o PT, e o PSD, uma espécie de partido de direita não muito conservador. Portanto, os dois muito próximos do centro, ocupando alternadamente a governação. A ditadura havia estabelecido uma forma específica de autoritarismo. Em vez de um fascismo de vanguarda, com modernização industrial, promover valores assentes numa visão ruralista, de catolicismo mariânico, de família patriarcal e um tipo de nacionalismo assente no culto do passado e do colonialismo. E é esta imagem do país que ficou até hoje na mente de muita gente e que participa destes espantos com o suposto catolicismo do país. São 48 anos de propaganda de um certo tipo de realidade. Embora as leis do período pós-ditatorial tenham garantido a igualdade de género, dois assuntos constituíram fontes de ansiedade democrática, praticamente até hoje. E esses assuntos são o aborto e as questões relacionadas com a orientação sexual. São as duas grandes questões que ocuparam o debate público no país desde a Revolução de 74. O direito de escolha no aborto foi uma fonte de conflito social e político que dividiu o país nas últimas décadas. E como eu acho sinceramente que género e sexualidade são indissociáveis, quero falar um pouquinho sobre a questão do aborto, que sei que também é relevante aqui no Brasil. As propostas no sentido da descriminalização do aborto foram sistematicamente recusadas pelo arco do poder, por esses dois grandes partidos que foram ocupando o governo democrático. Mesmo quando o PS, o Partido Socialista, decidiu finalmente avançar com a alteração legal, o seu dirigente e primeiro-ministro à época, António Guterres, cedeu a pressões da direita e do seu próprio catolicismo, e o voto favorável no Parlamento, porque no Parlamento chegou-se a votar favoravelmente à descriminalização do aborto, não teve efeito, foi convocado um referendo, dizendo que era uma questão suprema que necessitava de referendo, em 1998. E esse referendo foi ganho pelo setor anti-escolha, pelo setor pró-vida, como se chama a si próprio. Apesar do caráter não vinculativo dos resultados, porque pouca gente foi às urnas, não é? Era um dia de praia, então pouca gente foi e não foi válido o resultado. Mas como mesmo assim a maioria foi anti-liberalização do aborto, o assunto continuou tabu. Finalmente, um segundo referendo foi realizado em 2007, não é? Fez agora 4 anos. Também promovido pelo Partido Socialista, só que agora sob a liderança de José Sócrates, o atual primeiro-ministro. Esse referendo foi válido, teve afluência forte às urnas e a descriminalização ganhou uma confortável maioria de 60 contra 40, sendo hoje possível realizar a interrupção voluntária da gravidez em qualquer hospital público e gratuitamente. Esta mudança teve uma grande importância simbólica. Deu conta de mudanças no tecido social e cultural e abriu claramente o caminho para debates sobre política sexual. Isto, para mim, é uma questão que tem a ver com o meu feminismo. Eu sei que o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi possível graças à vitória na questão do aborto anteriormente. Em Portugal, a agenda LGBT só havia penetrado segmentos políticos marginais ao Parlamento, ou mesmo da extrema-esquerda. No entanto, e a partir dos finais dos anos 90, e sobretudo no início do século XXI, vejam como é recente, o movimento LGBT viu emergir uma dinâmica preocupada com a ação estratégica, o convencimento social e a articulação com o arco da governação. Isto é, nós precisávamos de ter um objetivo, precisávamos de ter uma linguagem compreensível por toda a gente, que criasse empatia, e precisávamos de dialogar com os partidos que governam e não com os partidos que estão sistematicamente fora da governação. Por isso, não só a extrema-esquerda, mas agora também o Partido Socialista passaram a ficar mais atentos ao assunto. Em 2001, e após muitos debates sobre a inclusão ou não dos casais do mesmo sexo, foi aprovada uma lei de uniões de facto. Uniões de facto é como nós em Portugal chamamos a união estável.
Então aprovou-se uma lei que basicamente, e ainda existe hoje em dia, paralela ao casamento, as pessoas podem escolher uma via ou outra, a união de facto é basicamente uma lei com aplicação retroativa, isto é, duas pessoas, dois homens, duas mulheres, ou um homem e uma mulher, se comprovarem que vivem juntos há 2 anos, podem usufruir de todos os direitos associados ao casamento sem terem feito um registro notarial. Não é? Isso ainda hoje é possível. E, portanto, o grande debate em 2001 foi se os gays e as lésbicas eram incluídos nessa lei. E foram incluídos. Embora essa lei impedisse os gays e as lésbicas de adotarem crianças enquanto casal, foi um pontapé de saída importante para outras causas, pois estabeleceu a plausibilidade da igualdade. Isto é, introduziu no espaço público a ideia de que as pessoas podem ser iguais nestas coisas. E introduziu a política LGBT na política partidária mainstream, naquela que é normal. Isto é, deixou de ser um assunto que os trotskistas gostam e acham muita graça, o pessoal de extrema esquerda gosta e tal. Não, passou a ser tratado o cara que vota no PS e que é marceeiro na esquina ali do bairro, né? Os primeiros anos do século foram também anos de dramatização social de questões de género e sexualidade. Um drama social significativo foi o chamado, e eu depois já explico porque é que estou falando deste pormenor, foi o chamado caso Casa Pia. Casa Pia é uma instituição do Estado que alberga crianças órfãs, basicamente. Um caso de abuso sexual de menores, envolvendo uma instituição estatal de acolhimento e formas de acusação de figuras públicas e políticas muito próximas das acusações de bruxaria que historiadores sociais e antropólogos estudaram, que teve como consequência a decapitação da liderança do Partido Socialista da época. As acusações foram tão fortes de que as lideranças políticas estariam envolvidas no abuso sexual de menores, e esses menores eram todos rapazes, e os acusados eram todos homens. Isto criou um efeito de bola de neve em que a mistura entre a homossexualidade e pedofilia foi criada na opinião pública. Isto criou um grande problema que está na origem do fato de que, tanto nas uniões de facto, nas uniões estáveis, como no casamento, ainda não é possível a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Só é possível por casais de sexo diferente. Eu creio que está aí a origem deste problema.